E uma dúvida que eu fiquei agora. Gosto de dar nomes. Se você tivesse que citar um clube, né, do relatório inteiro, dos 20 clubes da Série A, um clube como o mais comprometido financeiramente, com a situação financeira mais complicada. E por que o Corinthians? Não, Não, brincadeira. mas é isso que eu quero chegar. Por que é o meu Corinthians? Não, brincadeira. Qual que é o clube de todos com a pior situação financeira hoje? Eu acho que é o Corinthians. Eu acho que é o Corinthians mesmo. Por alguns motivos, né? Não só pela situação, mas pela perspectiva. Eu posso ser que o Fluminense tem uma situação difícil. Uhum. A situação do Fluminense é bem complexa mesmo. A situação do Internacional está longe de ser confortável. É um clube também com dificuldades para tratar e tem um problema político interno muito grande. É muito difícil, né? A gestão do Inter é complicada dela trabalhar internamente. Por melhor que seja a intenção, então é um clube politicamente mais complicado. Mas o Corinthians é um clube que faz 1 bilhão de receita, Uhum. tem que lidar com uma dívida monstruosa do estádio, uma dívida enorme do ponto de vista do próprio clube, e o comportamento não é o comportamento de um clube que acha e que entende que precisa se resolver. Então, e eu não estou nem falando de contrato, de empresa de patrocínio, não, o comportamento de... Assim, a nova diretoria chegou, devia olhar e falar, vamos fazer um programa igual ao do Flamengo, Uhum. passar 2, 3 anos reestruturando para que lá na frente a gente consiga retomar o caminho. Porque dá para sair com 1 bilhão de receita, quase dá para resolver. Vão tomar as atitudes necessárias. Mas não faz, a primeira coisa que fez foi contratar um monte de gente para dizer para o torcedor e para o sócio que são melhores do que a gestão anterior, que só fez bobagem, que só montou elenco fraco. Vai dar problema. Então, assim, o Corinthians é o clube mais complicado hoje pela estrutura, pela situação, mas pelo comportamento. Então, não é um comportamento que está olhando na direção certa. O Santos é um clube com dificuldades, mas pelo menos tem um mindset na direção, usando Os termos termos em em inglês. inglês. Mas tem uma mentalidade na direção correta. Enfim, acho que aqui a gente tem alguns clubes saindo, pelo menos pensando na solução. O Corinthians não parece estar pensando em solução nenhuma. Uhum. E aí, acho que tem só um ponto, né? Análise que não aparece no relatório, né? O relatório ele é um relatório quantitativo, que são extrações de informações através dos balanços que a gente faz uma análise em cima disso. Mas o que o César está tentando dizer é que o problema do Corinthians ele vai além dos números, né? É uma conduta de gestão. E é difícil a gente analisar a gestão, né, em um relatório só, porque é um relatório muito mais qualitativo. Então, quando a gente fala de futuro de SAFs, vocês vão falar, mas eu só vou fazer uma SAF quando eu tiver uma pressão de caixa muito grande. Não só, né? O número não pode ser o único direcionamento, não drive, né? Não é o único direcionamento de uma possível SAF, mas a implementação de uma nova normativa de gestão deve ser o grande impulsionador de um possível processo de M&A, né? Acho que isso é bem importante também de colocar. No passado eu até tentava fazer um pouco dessa análise mais qualitativa, e obviamente com o tempo eu fui deixando de fazer isso porque acaba impactando muito o relacionamento, o contato, que eu acho que isso tem que ser muito mais pessoal. Eu vou mostrar os números, se você quiser saber um pouco da realidade, eu te digo, eu não preciso dizer para todo mundo, porque, e é só uma curiosidade, em 15 anos eu tive 2 problemas só, de presidente de clube ligar para reclamar do que estava escrito. Os 2 clubes tiveram problema financeiro depois e quase quebraram. Ou seja, Você você estava certo. As 2 vezes, o Cândido, na época, o presidente do banco, falou: você tá certo? Não tá certo. Esquece o que o cara falou. O material é técnico, então é técnico e é isso. Os 2 clubes tiveram problema. Então, assim, não é que eu sou genial, mas assim, tava ali, os números estavam ali. Ia ter problema. Então, a gente vê isso parecido no mercado. Já teve um caso de empresas que alguém identificou uma fraude, a empresa acusou o cara e tudo mais, e, bom, no final a empresa acabou. E para quem tá ouvindo a gente também não tem familiaridade, lembra, os números são de 2023, né? Então, o que a gente tem visto na mídia Corinthians hoje é 2024. Então, quando a gente tá falando que é a situação mais delicada em termos de gestão, é que esse é um número que, se você analisar o número de 2023 do Corinthians, a performance 23, ela não é uma performance tão ruim financeiramente, exato, né? Exato. É que ele tá carregando um passado, né? E inclusive tem até uma pílula que eu acho que o César é legal colocar, que em 22 a gente não publica a dívida do estádio, né? E tem a inserção dessa dívida só em 23 agora, que leva a dívida para 1,8, 1,9, que leva para taxa de alavancagem de quase 2, né? Que
com uma boa gestão, a gente teria até uma caixa de ferramenta aqui que a gente faria. O que a gente faria se a gente assumisse o Corinthians? O que era possível fazer com uma capacidade orgânica sem precisar de diluição de equity, né? Sem precisar você vender uma parte do clube para resolver esse tipo de problema. Dá para fazer? Daria. O que a gente tem visto nos primeiros 6 meses de gestão é totalmente ao contrário. Sim. Aqui, ó, vamos lá, vai. Aí olhando como tirando um pouco o coração ali, né? Tô aqui com os dados do Corinthians. Cara, o Corinthians tem um EBITDA, né, que é a geração operacional prevista, né, o que vai virar caixa previsto ali nas atividades, de 271 milhões em 2023. Foi 176 milhões em 2022, ou seja, é um crescimento bem significativo, que também é um crescimento em relação a 2021, né? Então, uma geração de caixa crescente, né? Tem um lado do endividamento aí que pode ser um grande problema, mas é um clube que gera caixa, gera receita é crescente. Tem o lado do brand lover, né? A torcida literalmente fiel, Sim. né? Então você tem um ativo valioso ali, né? Então a minha dúvida é que, sei lá, antes de você começar a fazer esse trabalho de relatório, antes de você começar a fazer esse trabalho como investidor, antes de existir SAF, parece que sempre tinha uma solução mágica para o clube, né? Às vezes conseguia um grande acordo, às vezes vinha um mecenas, um patrocinador e resolvia tudo. Tem espaço para isso hoje em dia? Assim, agora com o futebol ficando cada vez mais profissional, será que uma empresa que começa a entrar numa situação que o endividamento não é mais, eu não consigo mais pagar, entre RJ, ou tem que fazer uma grande negociação, com o futebol agora ficando mais profissional, você acha que isso seria um caminho no próprio esporte, para um clube grande como o Corinthians? Nós já tivemos coisas parecidas entre um mecenato, uma SAF, alguma coisa. Foi na época de MSI no Corinthians, de Hicks Mills. O Corinthians mesmo tem histórico com isso. Sim. E já era um prenúncio de SAF, obviamente com todas as limitações aqui, não estou querendo dizer que era igual. O Atlético Mineiro começou como um mecenato. E aí o resultado foi obrigatoriamente ter que se transformar em SAF a partir dos mecenas. O Corinthians é muito grande para alguém ficar colocando dinheiro e comprando politicamente esse espaço para depois virar uma SAF. Eu acho que para clubes menores talvez ainda funcione. Para uma situação dessa, precisa de um choque de gestão mesmo, de realidade e de governança e de alguém fazendo do jeito certo. Essas alternativas, vai alongar, vai renegociar, já está, isso acontece todo ano e é o que está aumentando o problema ano após ano. Eu sempre digo que a gente tem que separar a dívida do Corinthians. Tem clube que tem dívida, o Flamengo, o Palmeiras hoje, de aquisição de atleta, dívidas altas, mas estão olhando para o futuro. Eu estou pagando dívidas que, assim, para hoje, para amanhã e para daqui 3, 4 anos. O Corinthians, os clubes com muita dívida renegociada, estão pagando o problema do passado. Então, assim, você está usando dinheiro de hoje para pagar o que o cara fez há 5, 6, 7 anos. Então, tem que mudar a mentalidade mesmo, tem que ter alguém... Eu não acho que para um problema desse tamanho, algum mecenas, alguma solução mágica apareça. Ou uma solução construída de longo prazo, ela não virá. Não sei o que o Lucas pensa, mas... Eu acho que até o ambiente regulatório está colocando mais luz, né? Acho que em toda a indústria tem um ambiente um pouco mais que permite atitudes um pouco mais, aspas, clandestinas, ou aspas mais informais, né? E eu acho que o esporte teve esse caráter o futebol teve esse caráter durante muitos anos, mas tem mudado, né? Acho que a própria mídia mudou, a própria CBF tem mudado, né? A gente sempre fala que a CBF também colocou a CNRD, que é uma Câmara Nacional de Resolução de Desportiva, de disputas, né? Que é pra gente solucionar o problema das dívidas do futebol brasileiro. Então, e o próprio torcedor tem evoluído também a sua análise, né? A gente tá falando de torcedor de balanço agora, o torcedor que gosta de ler o nosso relatório. Então, o torcedor tá pressionando para boas práticas financeiras e de governança. Então, acho que a própria indústria tá caminhando para profissionalização e os clubes, alguns de forma mais natural, outras menos natural, estão tentando se encaixar, né? Então, eu acho que vai ter espaço para coisa errada? Ainda tem, a gente vê, né? Só se abrir a mídia hoje, você tem coisa errada acontecendo. Mas é muito menos do que a gente via 10 anos atrás. Que só indo ali para a página 142, né? Que entra o fluxo de caixa do Corinthians, né? Pô, geração de caixa 270 milhões, que foi o EBITDA, mas pegar a linha resultado financeiro, né? Um negativo em 225, né? Então, assim... só o estádio foram 90 milhões. Então, assim, tudo que gerou de caixa, praticamente tudo foi para pagar a dívida, né?
Então, assim, fica uma... E aí essa geração, ela é enganosa porque as receitas estão todas travadas para pagar essas dívidas, esses custos financeiros. Então, assim, na verdade, o dinheiro nem entra no caixa. O dinheiro passa, paga e sobra lá umas moedas para tocar o dia a dia. Você falou que fez a brincadeira do... A gente fica imaginando que nossa caixa de ferramentas, o que faria aqui para... com o Corinthians. Aí que veio o corte, né? Aí que veio o Então, corte. O que você faria no Corinthians? Acho que a primeira coisa, e claro, a não ser que haja algum coelho na cartola, né? Ou que se você acha algum movimento muito inorgânico, acho que a primeira coisa, eu devolveria o estádio. Fato. Né? Então, acho que em primeiro lugar, você começa a sanar as suas dívidas de curto prazo, né? Você começa a pensar um pouco mais no futuro. Primeiro lugar, né? Você tem que devolver o estádio e você tem uma troca de governança muito grande. Não dá para acontecer essa sucessão de tomar decisão equivocada na gestão. Aí não é nem um problema de dinheiro, é um problema de você ter um bom departamento comercial, você tem que ter saber quem são as pessoas que fazem interlocução com o mercado, você tem que ter uma boa plataforma de sócio-torcedor, você tem que ter uma boa plataforma de bilheteria, e não é o que está acontecendo no Corinthians hoje. Então, esse choque de cultura, o que o César resumiu muito em choque de cultura, esse choque de governança precisa acontecer. E o Corinthians, organicamente, ele tem tamanho para sair dessa sozinho, né? E vai demorar? Não seria para 2025. Mas, além disso, vem a educação do torcedor. Eu acho que grande parte da torcida brasileira já está entendendo que esses movimentos um pouco mais barrigados, que eles funcionam... Quando o Paulo Nobre pega o Palmeiras em 2014, ele quase cai no primeiro ano, né? O pessoal esquece isso, que se livra... O Thiago não esquece. Mas ele se livra com o Atlético Paranaense na última rodada, no segundo jogo no Allianz Parque, né? Então, é complexo, é um ano de barriga, né? Que o clube precisa passar disso para ter a abundância nos anos subsequentes. Então, em primeiro lugar, acho que você tem que ter cortar o problema na raiz, que é o estádio. Tem uma Mas devolver para quem? O que é devolver o estádio? O estádio tem um financiamento, não tem? Tem uma alienação fiduciária. Você executa. Tá. Ainda nesse assunto do estádio... Assim, a gente não tá... Acho que, não é simplista nesse ponto. A gente tá aqui pensando alto. Não é tão simples assim. E ninguém tá dizendo assim, vai lá, entrega e devolve o estádio e problema da caixa. Mas assim, tem que buscar alternativas de qualquer empresa que tenha uma situação difícil, uma recuperação judicial que resolva o problema estruturalmente. Não dá mais para resolver o problema ligando no banco e pedindo uma conta garantida. Já não dá mais, assim, já passou. Então precisa estruturar uma solução. Com o estádio, com as dívidas, com as trabalhistas, com organizar o endividamento, ganhar prazo, colocar as garantias da forma correta, ou seja, precisa de um choque de gestão, de cultura e efetivamente mudar a cabeça de quem está lá dentro. O Lucas falou isso de devolver o estádio, né? Os Gaviões da Fiel, a maior torcida organizada do Corinthians, eles aprovaram, entre eles ali, uma famosa vaquinha para os torcedores darem dinheiro para ajudar na quitação da arena. Como que vocês enxergam essa prática? Isso me lembra aquelas ideias assim, se contratar o Messi e vender 30 milhões de camisas, paga a contratação do Messi. São 700 milhões de dívida. Se conseguir juntar 700 milhões, significa que está sobrando dinheiro no bolso de todo mundo. Então, se você conseguir fazer isso e efetivamente pagar, mas eu acho uma lenda urbana. No fim das contas, essas coisas arrecadam uns trocados só, que não funciona. Sigo o relator. Se fosse tão simples, seria tão simples. Justíssimo. Isso me lembra a contratação do Marcelinho Carioca, lembra? No telefone. É sensacional. Um negócio mais, um pouco mais... Tem que explicar para os jovens, né, que telefone usava para discar, né? Só ligava. Nem no SBT, né? Acho que as torcidas... O Marcelinho podia ir tanto para São Paulo, Palmeiras, Corinthians, foi um negócio meio surreal, assim. Alguém ligou aqui pro... Pode assumir, já caducou, não tem problema. Teve um conhecido meu que pagou pro Wesley vir pro Palmeiras, mas deixa, não vamos falar sobre isso, não. Não vamos falar, senão ele fica chateado e não olha pra câmera. Não lembro disso.